te fazer o que é. Vencer o medo e fazer dos problemas uma diversão. Não vou esquecer de mim, o sonho eterno não tem fim. É preciso acreditar, jamais desista de lutar. Não importa se eu errar ou se você me odiar, pode até rir de mim, eu sigo e não tô nem aí. Fala, bando de otaquinho, aqui quem fala é o tio do Teorias, mas antes de começar eu queria falar que eu não irei postar muitos vídeos por causa das voltas às aulas, mas deixando isso de lado, a teoria e se o Zoro fosse a Tokyo Ghoul, a teoria começa quando o Zoro, Kaneki, e um cara do 21 distrito, eles estariam tomando um cafezinho, até que o Kaneki fala, talvez nós podíamos nos reunir novamente, e o Kaneki na sua cabeça pensaria que eles teriam mais chances se eles dois fossem, então o cara vai embora, e quando o Kaneki volta à loja de café ele trabalharia, e quando o trabalho termina o velho dono da loja, fala, Kaneki tem uma pessoa te esperando, então o Kaneki vai ver quem era uma pessoa que ele conhecia, bem ele o seguiria, e ao chegar no local, ele fala que o Kaneki tem que aprender a se defender, então ele ataca Kaneki, mas Kaneki com a técnica que ele aprendeu com Zoro chamada Akis dá um soco, que acerta ele o deixando muito ferido, então o Kaneki começa a dar vários socos, então ele acaba arrancando o braço do Gou, depois ele arranca o do outro braço, e fala que ele não quer porra nenhuma de ajuda para o treinamento, então nesse momento o Kaneki tem uma ideia, então ele diz, talvez eu não precise de ajuda, mas eu irei ajudar aos outros Ghoul a ficar mais forte já que ele já é muito forte. Então o cara que ele estava enfrentando se regenera e fala, talvez essa seja uma boa ideia, mas eu tenho um lugar para te apresentar antes. Então ele o leva para um bar que lá ele teria a mesma conversa, mas depois de alguns dias ele iria junto a Zoro para um restaurante. Lá ele estaria tomando um café com um cara de cabelo azul, até que o cara de cabelo azul quebraria o seu café, e ele fala que iria lavar o pano que estava sujo de sangue, então após voltar ele pergunta, Kaneki será que vê ser menina Ghoul que eu não lembro o nome, então ele aceita, Amis o Zoro fala que ele também vai, e o cara de cabelo azul ia falar para ele não ir, mas o Zoro fala que ele vai com uma voz séria, então eles iriam ao chegar lá o Kaneki tomaria um banho o Zoro se recusa a tomar, e os dois tomariam um café e ficariam em cima de uma plataforma, lá eles começam a descer e o Zoro pegaria suas espadas, lá o cara de cabelo azul fala, sejam todos bem-vindos a mais uma execução, mas hoje temos um meio humano e meio Ghoul, então ele jogaria o pano sujo de sangue, assim deixando a arquibancada com muita saliva, e do nada aparece um gordo com serrote, ele tenta cortar Kaneki, mas o Zoro o protege com as suas espadas, então a arquibancada fica assustada pensando que o Zoro e da organização caça Ghoul CCG, e o Zoro corta o serrote do cara gordo ao meio e depois ele fala, estilo uma corta o Ghoul ao meio, e começa a surgir vários outros Ghoul e o Zoro fala Kaneki corram mais, só que ele não conseguiu falar e um Ghoul conseguiu machucar assim o deixando muito ferido no chão, e nesse momento o Kaneki ativa a sua Kagune e fala que se eles encostarem um dedo em seu mestre eles morreram, então o Kaneki começa a esmigalhar todos os Ghoul em uma cena frenética, e toda a plateia fica surpresa com o Kaneki ser um Ghoul de um olho só, mas antes deles conseguirem reagir, o Kaneki segura Zoro, e enquanto luta ele levaria Zoro para um lugar seguro, mas eles não conseguem escapar, pois o Ghoul do 20º distrito estaria lá, assim ele
daria um soco na nuca de Kaneki, o nocauteando. Após isso Kaneki acorda, e logo ao acordar ele vê Zoro que já estaria quase totalmente recuperado. Então o Zoro fala: Kaneki, se você quiser ir para o café. Então o Kaneki fala: beleza, eu te encontro lá. No meio do caminho Zoro encontra alguém familiar. Zoro rapidamente pega as suas espadas e corta os braços e pernas dos guru, e ele leva o cara para sua casa. Lá ele pergunta por que a namorada dele continua com ele mesmo sabendo do fato dele ser um guru. Ele fala: eu não ligo se ele não matar quem eu amo. Então ele pede para Zoro ajudar. Então Zoro fala: faze o que já estou entediado mesmo, e isso vai ser uma coisa para eu fazer. Então Zoro volta para o café, e lá ele vê Kaneki se preparando para sair. Zoro pergunta o que Kaneki estava fazendo. Kaneki mostra a carta do cara de cabelo azul. Eles vão até a igreja. Ao chegar lá o cara de cabelo azul fala: eu não esperava tantas pessoas. Zoro logo começa a fatiar o gol, mas ele se regenera. Então ele se afasta e começa a planejar uma estratégia. Touka aparece e dá um chute no cara. Ela diz que ele está mais fraco e ela apenas se fortalece. O cara fala: eu agora estou muito forte e até que eu tinha uma quedinha por você na época. Então Touka ativa a sua Kagune e atira vários fragmentos no cara. Ele facilmente pega todos os fragmentos e os lança de volta ferido muito Touka. O Kaneki tenta o atacar e acaba tendo as suas duas pernas quebradas. Após isso, ele ativa a sua Kagune e perfura Kaneki, o perfurando várias vezes. Assim Kaneki fica muito ferido. O cara de cabelo azul pergunta em voz alta por que aquela bela moça gostava de um guru. O Nishika ataca ele com a sua Kagune, só que ele acaba sendo perfurado também. O Kaneki fala para Touka o morder mesmo que tem uma chance dele morrer, pois ele estava muito fraco. O Zoro fala: não precisa disso, ele acabará com isso agora. Então ele fala: corte infernal, fênix negra, assim o guru, e cortado ao meio, e ele gritaria de dor. O Zoro chega perto dele e fala: queime no inferno. Assim ele começa a se contorcer. É ele. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Então Otaquinho, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais teorias. E no final eu darei uma dica do vilão. Da minha maior teoria, o vilão será